Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 22 do livro de Jó. Nossa gratidão ao grande Deus que está nos sustentando para estarmos assim, juntos, nos alimentando dessa palavra maravilhosa que é Jesus. Nós vamos continuar fazendo o mesmo processo. Vocês sabem que tem um questionário que vocês precisam ouvir o comentário, porque as perguntas estão dentro dos comentários e também na leitura que vocês fazem do capítulo junto com os seus discipuladores. Vamos logo para o nosso comentário. Esse capítulo fala do terceiro discurso de Elifaz. Portanto, o terceiro ciclo de discursos começa novamente com Elifaz, o sábio Temã. Ele tenta manter sua dignidade e concepção elevada, mas prova muito bem que a sua acusação de insinceridade de Jó é bem fundamentada. Ele começa lembrando a Jó da majestade de Deus. Pode então um homem ser lucrativo? Pode ser um homem ser lucrativo para Deus? É algum prazer para o Todo-Poderoso quando você é justo? Ou ele ganha alguma coisa com isso, se você é perfeito em seus caminhos? Desde então, Deus não tem interesse da justiça do homem, e ele não pode punir Jó por sua justiça. Ele chega à conclusão de que Jó é um grande pecador. Não é grande a sua maldade, nem há fim para as suas iniquidades? Vocês estão vendo que isso aqui é porque a prova de Jó foi algo, eu acho que até inédito, né? Ninguém vê, pelo menos na Bíblia não tem uma prova, a não ser Jesus Cristo, né? Que morreu daquele jeito sem ter pecado nenhum, levando nossos pecados. Mas de homens normais assim, uma prova terrível mesmo. E isso chamou muita atenção, por isso tanta conversa, né? Cada um querendo saber por que aconteceu aquilo. A pessoa não se conforma em saber que Deus é soberano, que Ele faz como Ele quiser. Não, quer saber que tem que ser do nosso jeito? Não, é do jeito de Deus. Foi Ele que fez tudo, Ele manda em tudo. Quando nós nos conscientizarmos disso, que Ele fez tudo, Ele manda em tudo e manda quem pode, obedece quem tem juízo. É melhor que a gente sempre esteja pensando nisso. Manda quem pode. Se há alguém que pode mandar, é o Criador dos céus e da terra. Então, ele não tem que estar procurando saber por que ele fez ou deixou de fazer. Ele manda porque pode. Quem somos nós para resistir ao Criador dos céus e da terra? Quando as estrelas que não podem ser contadas, não podem ser contadas. Se você puder contar os grãos de areia que existem nas praias e nos desertos, aí você pode contar as estrelas. Pois é, o grande Criador, e tem esse número de estrelas incontáveis, ele chama cada uma pelo seu nome e todas obedecem. Fala o profeta Isaías. Então, quem pode querer entender e querer dizer assim, eu não vou fazer isso não estou em pecado? Isso é para quem está em pecado. Quem pode resistir ao grande Deus? Quem pode ensiná-lo? O profeta Isaías gosta de fazer umas perguntinhas, estão lá no livro dele, nós vamos chegar lá. No livro do profeta Isaías. Quem pode? Já imaginou uma coisa dessa? Você sabe o tamanho do universo? Você pode enfrentar aquele que criou o universo? Toda essa grandeza que você sabe que existe? Não, tem que ficar pianinho. O que ele fizer está feito. Se ele permitiu que o diabo tocasse, fica quieto. Aguarda nele. Ele jamais entregaria um filho dele, deixaria o diabo tocar se ele não estivesse junto para sustentar e no fim dar vitória. Se você crê, você vê a glória de Deus. A palavra é viva e eficaz. Creia na palavra. Por isso que tem que estudar a Bíblia toda. Todo ano. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Torna a voltar. Gênesis até Apocalipse. Nosso discipulado, um versículo por semana, um capítulo por semana. Dentro de casa, 3 capítulos por dia.
E aí a gente vai crescer, crescer, até chegar à estatura de homem perfeito, ou seja, até chegar ao ponto de parecer com Jesus. É esse o propósito de Deus. Então, queridos, vamos prosseguindo aqui, vendo essa situação de Jó. E agora, tendo feito a afirmação de acordo com as suas conclusões, os amigos de Jó, viu? De acordo com as suas conclusões lógicas, ele tenta mostrar que Jó não só deve ter pecado, mas em que consiste o seu pecado. Além de ter pecado, quer saber em que consiste o pecado. Ele o acusa de avareza, de crueldade, de lidar de maneira impiedosa com as viúvas e os órfãos. Então ele diz a Jó que é por isso que essas armadilhas estão ao seu redor. E você está coberto de trevas e com as águas da aflição. O surpreendente é que cada palavra do que ele diz é uma invenção mentirosa. Jó, mais tarde, dá prova mais positiva de que tudo era uma mistura de falsidades. A palavra do Senhor a respeito de Jó mostra ele faz como um mentiroso miserável, pois o Senhor havia dito a respeito de Jó: ninguém há na terra semelhante a este homem perfeito e reto. O Senhor teria falado isso se Jó tivesse ultrajado as leis do humanitarismo? Será que Deus falaria isso? Então, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quem está mentindo aqui, ele faz. Quem está mentindo aqui são os amigos de Jó. Mas como ele faz poderia descer tão baixo? Foi apenas o resultado da sua lógica iníqua. Só Jó deve ser um pecador. Ele é um homem perverso e sem nenhum fato real, ele tira as suas conclusões de que Jó deve ter feito essas coisas e o acusa positivamente disso. A mesma lógica fatal ainda está conosco. O mal, por exemplo, vem sobre um servo do Senhor Jesus. A mesma coisa. É desse jeito também hoje. Um servo do Senhor Jesus, Cristo, ele passa por aflições, tristeza sobre tristeza, vem sobre ele. Então alguém sugere que sua vida deve estar errada e a língua caluniadora logo cobra algum mal específico. Além de dizer que está errado, já vai dizendo que é. Achando que é aquilo e fala e acabou. Ele fala em seguida da onisciência de Deus e em seguida novamente traz o tema favorito a si mesmo e de seus amigos, os ímpios e seu desafio a Deus. Então, com justiça própria, ele declara: mas o conselho dos ímpios está longe de mim. Estranha é esta palavra que veio primeiro dos lábios de Jó. Evidentemente, ele repete esta frase para zombar e insultar. Mais uma vez, como antes, ele se torna exortador. Familiarize-se agora com ele e fique em paz. Assim o bem virá a você. Ele lhe dá instruções sobre o que ele deve fazer e o que Deus fará por ele se ele agir de acordo com seu conselho. Mas enquanto as exortações são todas apropriadas, elas estão completamente fora de lugar com Jó. Todas fora de lugar. Não combina com Jó, não. Pois se Jó agisse de acordo com
esse conselho e se arrependesse de acordo com a exigência de Elifaz, ele concordaria com as acusações falsas e mentirosas de seus 3 amigos. Ele reconheceria a si mesmo homem perverso que eles fizeram parecer. O que diz sobre a restauração é quase profético do que deveria vir a Jó em bênção no final do seu julgamento. Então, ai de Jó se estivesse concordando com aquilo que eles disseram, pedindo perdão, se humilhando a Deus, arrependido, ele estaria concordando que todas aquelas maldades, aquelas perversidades que os amigos estavam fazendo com ele, dizendo que ele tinha feito, estaria sendo verdade. Então, quando você for acusado e alguém lhe exigir que você peça perdão de uma coisa que você sabe que não fez, pelo amor de Deus, não vá se querer se aparecer uma pessoa legal diante de pessoas que estão lhe exigindo que você faça algo que é mentira. Assim como você tem que confessar quando fez, assim também você tem que resistir a permanecer firme sem confessar uma coisa que você não fez. É as 2 coisas importantes, confessar se fez e não confessar se não fez. Porque se você confessa, você está mentindo, você não fez. Aí você vai pecar porque vai mentir, dizendo que fez o que não fez. Deus é justo, se você fez, você confessa, se não fez, pode vir o diabo 1000 vezes dizer a você: "Diga, fale que você fez isso sim, eu sei que você fez". Você não vai dizer que fez sem fazer só para não ficar perseguida por ele, porque sabe que ele insiste, né. Vai ficar insistindo: "Fale, você fez, eu sei que você fez". Você sabe que as pessoas serão usadas pelo diabo assim, insistindo, para querer que você confesse uma coisa que você não fez. E você nunca vai fazer isso, porque fazer isso é mentir. Você tem que se posicionar. Não fez, acabou. Se fez também, fala, confessa para ficar livre, no nome de Jesus. Então, louvado seja Deus, porque nosso Deus é bom e a sua benignidade é para sempre. Esse capítulo 22 de Jó também está trazendo esses conhecimentos para nós. Não vá atrás dessa, não. Eu vou confessar ele para me deixar em paz. Eu vou dizer a ele que fiz para poder ele me deixar em paz. Você vai cair num pecado que é a mentira. É. E a mentira, já sabe, começou desde de Gênesis, né? É um dos pecados terríveis. Que lá em Gênesis foi assim, a mentira. É, não, Deus disse isso, a serpente botou logo. Deus disse assim, não, Eva disse, não, não foi assim que disse, não. É, não pode não, você confirmar, as pessoas botarem na sua boca as palavras que você sabe que seu Deus não aceita. Deus não aceita você dizer que pecou sem ter pecado, porque você está mentindo. Só para poder parar de sofrer, a pessoa não ficar lhe perseguindo ali o tempo todo, exigindo que você confesse, você vai fazer isso só para poder se ver livre? De jeito nenhum. Você vai, sai daqui, Satanás. Eu não vou falar mentira, não vou dizer o que eu não fiz. Você sabe muito bem que eu não fiz, que Satanás sabe que você não fez. Ele só não é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele vê se você fez o pecado ou se não fez, a não ser se é pecado no pensamento. Mas se for pecado de atitudes, ele sabe tudo. Então, você não vai nessa onda, não. Ele sabe que você não fez e quer que você minta, confessando que fez. Em nome de Jesus, vamos andando na palavra, observando o que a palavra está nos ensinando. E você não fique na leitura somente no momento do discipulado, não. Vocês chegam em casa, repassa o que estudou. É o livro santo, é palavra de Deus. Nós temos que ter todo o interesse de ler com muito amor e estarmos escondendo no nosso coração. Em nome de Jesus. E nós voltamos a lembrar vocês, você tem que lembrar sempre, que não esqueçam que o primeiro sábado de cada mês vocês não têm outro compromisso. Vocês têm 3 sábados para se comprometer com outras atividades, mas o primeiro sábado de cada mês, o compromisso é com a imersão. E quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, dá desculpa. Se você quer, você sabe que as atividades, o que você vai apresentar lá, todo discipulador e discipuladora tem que estar esperto, porque a imersão termina à tardezinha do primeiro sábado,
Provavelmente à noite eu já estou dizendo quais são as tarefas da nova dimensão. É geralmente assim. Então, você já fica atento, viu, qual é a atividade. Então, quando terminar essa, que vocês vão fazer hoje, estão fazendo já, está tudo preparado, né? Os nossos jograis, já sabe, eu já anunciei, nem precisa se preocupar mais, que eu já anunciei. Quem ouviu as recomendações no grupo Seminário dos Discipuladores, já viu colocar que no próximo mês é peça. Então, a essa altura, quem é esperto, quem quer fazer o melhor para Deus, já começou a providenciar, ver qual é o capítulo que mais lhe agrada e começar a preparar a peça. É assim. E todos que começarem a preparar têm que me avisar para saber se já tem outra igual. Porque senão pode sair duas peças iguais e não fica legal, né? Tudo com decência e ordem. O culto é para glorificar o Senhor. Não vai ficar bonito você fazer apresentar a peça e depois, no mesmo capítulo, outro apresentar. É bom que tenha novidade, né? Nós precisamos de ver as novidades. Tudo com a palavra de Deus. No nome de Jesus. Não se esqueçam também que o nome do discipulador é fundamental. Eu vou monitorar os discipulados ali pelos comentários. Eu quero ver quem é o discipulador que realmente está sendo honrado. Isso prova que realmente ele está ensinando. Aquele aluno, aquele discípulo que não coloca, está dizendo: não estou aprendendo nada, não estou vendo nada. Por que eu vou botar o nome dele? Então não faça a gente pensar isso. Eu não acredito que uma pessoa que tem um discipulador que está ensinando tudo direitinho vai esquecer de colocar o nome do discipulador no YouTube, no lugar dos comentários. Eu acho que vai ter o maior prazer de correr logo, chegar nos comentários e colocar meu discipulador, fulano e tal. Isso, quando você faz isso com pressa, quando você faz logo, eu fico acreditando que realmente você está honrando porque ele merece, porque ele tem ensinado corretamente, porque ele tem sido abençoado. O corretamente que eu digo é ele ouvir o comentário, passar tudo como eu falei no vídeo. O corretamente que eu digo é ele ler o capítulo com vocês no discipulado, e se Deus acrescentar alguma coisa além dos meus comentários, ele imediatamente passar para mim o que foi acrescentado, e para poder eu estar em dias quando passar para visitar, porque eu faço a supervisão de todos os discipulados, basta me dar o endereço tudo direitinho. Tem gente que até agora não deu, mas eu sei que Deus vai tocar no coração para ser obediente e vai entregar, porque discipulado clandestino não é de Deus. Se eu tenho um discipulado que, eu não, que a minha líder, a pessoa que está supervisionando, não tem direito a vir, é porque tem alguma coisa que não dá certo. Nada que é bom se esconde. Quando a pessoa esconde, é porque não tem alguma coisa boa. Então, em nome de Jesus Cristo, não vai ter um discipulado clandestino, nenhum escondido. Todos serão revelados pelo poder do nome de Jesus. Todos serão revelados pela boca dos seus próprios discipuladores. E não precisa ter o sobrenatural aí, você tem muito bem condição de avisar: meu discipulado é tal dia e tal hora. Não precisa o Espírito Santo vir me falar isso, porque isso é coisa que você pode fazer e deve fazer por obediência. Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então, já sabemos, queridos, que a prova é algo que é inconfundível para o seu crescimento, ela faz você crescer, porque aqui Jó, no final, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Assim vocês, na prova também de cada um de nós, na segunda aliança, a gente está carregando o Espírito Santo, mas a gente precisa ter essas experiências da presença de Deus no momento difícil da nossa vida, saber que não nos abandona e dizer como Jó: eu conhecia o meu Senhor somente de saber que Ele estava dentro de mim, mas agora eu vi que Ele realmente está. Eu sabia que Ele estava, mas agora eu sei que Ele me... Tenho a certeza, porque eu senti a experiência dessa doce presença manifestada na minha vida nessa situação. Eu creio que vai ser assim, todos os discípulos do ministério, essa experiência maravilhosa da manifestação
do Espírito de Deus, dando a condição para vencer as provas sem paralisar nem um dia sequer. Não é ficar esperando o dia que Deus vai libertar da prova, não. É trabalhando enquanto a prova está presente. Quando ela foi embora, continua trabalhando, é o tempo todo trabalhando para que o nome do Senhor seja exaltado em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então vamos ver aqui, louvado seja Deus, vamos ver aqui nosso, eu creio que já falei de tudo, né? Já falei de escrever o nome do discipulador, já falei da imersão, questionário, as respostas que tem que ser dada, tudo direitinho. O que é mais que nós temos para avisar? Nós aproveitamos essa oportunidade para estar relembrando as coisas que temos que fazer, né? Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Então, estamos encerrando aqui o capítulo 22 de Jó, com esses comentários, e dizendo para vocês que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso